Boa noite, gente. Esperando o pessoal entrar. Vamos iniciar nossa live de hoje. Esperando o povo aparecer. Vamos iniciar nossa live hoje com o Dr. José Leandro. Estou esperando o pessoal aí aparecer na live. A gente dá início à nossa live de hoje. Pô, já chegou gente, boa noite. Bem-vindo, Luzielma. Esperando o pessoal começar a entrar, tá? Pra gente iniciar a nossa live hoje com o Dr. José Leandro. Algumas pessoas estão entrando. Sejam bem-vindas. Boa noite para quem está entrando. Estou só esperando o Dr. José Leandro já para a gente iniciar a nossa live de hoje. Quem está entrando aí hoje vai ser uma live com o Dr. José Leandro, neuropediatra, com 10 anos de experiência com autismo, tá? Pronto, tá aí o Dr. José Leandro. Doutor, se você quiser já mandar aí o convite. Oi, tudo bom, Rosivana? Acho que deu Olá, certo tudo agora, bom? né? Deu certo Deu. sim. Boa Pronto. noite. Boa noite, gente. Deixa o pessoal entrar, né? Que esse começo agora É, o vai pessoal tá tudo iniciando, entrando já vai aí. aumentando, tá todo mundo entrando. Eu quero ver aqui como é que eu faço para compartilhar o meu. Eu vi que tem um botão aqui para compartilhar, mas eu não tô achando agora. Veja se Eu acho aí que já nesse, aparece, eu nesse acho que já, aviãozinho. É, eu tem acho esse que já vai aviãozinho ao aí, vivo, ó. né? Mensagem compartilha. Ah, no aviãozinho dá para Compartilhado, ó. compartilhar. É, clica aí que eu acho que dá pra compartilhar, ó. Tá, dá Pronto, por tá aqui. mensagem. É, me manda mensagem individual Mas, para as pessoas. mas aí quem não tem já vai ver que você tá ao vivo. O Então pronto, então pessoal tá entrando vamos nos aí. apresentando, né? Ó, tem gente entrando aí e já dá para ir vendo. Você quer se apresentar primeiro ou eu me apresento? Como é Pode que é? ser, Pode pode ser? ser eu, tá? Fala um Pode. pouquinho do que tu faz, de onde é que tu é, onde é que tu mora, né? Pra gente, o pessoal que me segue Sim, saber por quê. gente. Obrigada, Leandro. Boa noite, primeiro. Eu me chamo Rosivana, mas gosto de ser chamada de Sofia, tá? Sou mãe de uma criança com autismo, Pedro, que tem 6 anos, que o doutor José Leandro acompanha, e moro no Acaraú. A gente está em quarentena, então eu tive essa ideia das lives junto com a mãe, que é a Raquel, de a gente passar um pouco, né, através dos profissionais e até mesmo através da gente como pai, como é esse mundo que a gente ama muito, né? Que é o mundo do autista, né? Eu digo que é o mundo do autista porque todo Uhum. dia é um mundo diferente para mim, né? Então É. eu fico muito feliz aos profissionais que estão fazendo parte dessa live para ajudar um pouco mais a gente nesse universo aí para aprender um pouco mais. Então, basicamente é isso. A gente está fazendo live para ajudar os pais, né? Eu como pai sou muito ativista, sou assistente social, sou muito ativista nessa causa e a ideia é basicamente usar hoje em dia a internet, que é o que a gente está usando, né? Para esse momento. Beleza. Acho que sim. Eu tenho formação em pediatria, fiz residência médica em pediatria aqui no Valdemar de Alcântara, aqui em Fortaleza. Depois eu fiz residência médica em neurologia infantil na UFRN em Natal. Eu antes já tinha de fazer neurologia infantil, já tinha trabalhado com autismo na Casa da Esperança, e aí interrompi o trabalho que eu fazia com criança autista lá. Fui fazer a residência de neurologia infantil na UFRN, e aí voltei a trabalhar na Casa da Esperança. No momento eu estou afastado de lá, mas a minha atuação basicamente no consultório particular é com criança autista, em 90% dos casos. A Sofia sempre me pedia, doutor Leandro, vamos lá, a gente tem um grupo de pais, vamos para Caraú, vamos participar, vamos fazer palestra. E eu dizia, É, é difícil, eu estou sem tempo e tal. E aí dessa vez não teve jeito, né? Tá com é, oportunidade boa agora, dá para mais gente assistir, dá para sim, facilitou também a distância, né? Agora com essas lives do Instagram. Então fica mais fácil da gente conversar. sim, Ah, sim. a gente combinou do tema de hoje.
Posso começar já? A gente entrar no tema? Pode A gente ficar à começou de vontade. falar um pouco de treinamento parental. E enquanto eu vou falando, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí no chat a dúvida que tiver, algum comentário. A Sofia vai vendo aí, qualquer coisa ela me avisa. Se quiser interromper, então deixa para o final, né? Para fazer a pergunta, para a Sim. gente tirar as dúvidas que possam surgir. Ah, Treinamento parental é um termo que a gente usa para definir um tipo de terapia específica. Ela é um termo que é mais usado, que era mais usado fora dos treinamentos para espectro autista. As outras patologias de saúde mental infantil, por exemplo, transtorno positivo desafiador, que é um tipo de transtorno que tem na infância. Existem treinamentos específicos bem estabelecidos, com evidência científica, são programas fechados, com a quantidade de hora específica, em que os pais fazem esse treinamento. Lá nos Estados Unidos existe para transtorno positivo desafiador, e que eles são um programa específico fechado para isso. E aí chama treinamento parental, por exemplo, esse é treinamento parental de Barclay para crianças desafiadoras. É um tipo de treinamento. Mas quando a gente fala em treinamento parental para autismo, é diferente, porque a gente engloba mais coisa. Eles não são treinamentos fechados, como esses treinamentos para outras patologias da doença mental na infância. Então, é uma coisa mais global. Quando a gente fala em treinamento parental, em autismo, a gente divide em dois itens. O primeiro é o suporte parental e o segundo são as intervenções mediadas pelos pais. No suporte parental, a primeira parte do suporte parental é a coordenação do cuidado. Então, quando você vai para o consultório médico e discute com o médico o que é que seu filho vai fazer de terapia, se ele vai fazer fonoaudiologia, se ele vai fazer terapia ocupacional, se ele vai fazer ecoterapia, se é bom fazer natação, se ele precisa ou não de cuidador na escola, que tipo de apoio familiar eu tenho que ter. Então, toda essa coordenação do cuidado, que é feito do médico junto com a família, a gente chama faz parte do suporte parental, que faz parte do treinamento parental. Então, na consulta médica, tem que ter toda essa discussão, e quando vai tendo essa discussão, você vai explicando para os pais o que é que cada terapeuta faz, o que é mais importante para o caso específico daquela criança, no tratamento individualizado, e assim a família vai entendendo melhor quais são as necessidades e vai aprendendo sobre como escolher a melhor terapia da criança. Então, isso é uma parte, é a coordenação do cuidado na parte de suporte parental. A segunda parte do suporte parental é a psicoeducação. Psicoeducação é quando você aprende sobre alguma patologia mental, sobre algum distúrbio, algum transtorno do desenvolvimento, por exemplo, que é no caso do TEA. Então, você aprender que autismo não é doença, você aprender que quanto mais precoce o tratamento, melhor é para o desenvolvimento, você aprender que vacina não causa autismo, você aprender como lidar como explicar para as outras pessoas o que é autismo. Tudo isso melhora a qualidade de vida e faz parte do tratamento. Então, isso a gente chama psicoeducação no autismo, certo? Então, é uma etapa importante de aprender, né? E, assim, todos os pais devem passar por essas etapas. Faz parte do médico, na consulta, explicar um pouco do que é a doença, tirar todas as dúvidas. E os pais têm que ter essa responsabilidade de ir atrás, de buscar entender o que é autismo, de entender melhor como é que se trata, de saber que não é doença, que transtorno é diferente de doença, que não é causado por vacina, entender melhor as terapias, ter cuidado com as terapias alternativas que podem ser danosas, e com os tratamentos que nem podem não ser os alternativos, mas que também podem ser danosos. Então, tudo isso é importante. Tu quer comentar alguma coisa, já que você é mãe de criança com TEA e tem experiência nisso, sobre assim... eu acho que os pais, eles têm muito a dizer sobre isso, porque quando chega no diagnóstico, você não sabe nada sobre terapia, nem o que é autismo, e você que é muito engajada, você aprendeu muito sobre isso, né? Sobre como foi sair do zero e aprender sobre o que é autismo. Você fez sua psicoeducação muito, muito sozinha, e
Sim. E assim, aprender sobre o cuidado que teve que ter com ele, quais são as terapias disponíveis. Ainda mais você que mora em Acaraú, que tem a dificuldade dos pais de crianças que moram no interior, né? Quer falar Sim, um eu pouco acho disso? que falar sim sobre essa questão, realmente, quando a gente recebe um diagnóstico, né, é um baque, né? E aí a gente vai para o pontapé inicial, né? Terapias, que a gente acha que vai estar aqui esperando pela gente, né? E é o susto maior, acho que a gente vê como, principalmente a gente como pai, né? Eu tive esse impacto porque quando eu fui atrás assim do diagnóstico, quando você me deu o diagnóstico do Pedro, eu acho que a primeira coisa que eu vi era que ele precisa de terapia, a terapia é de suma importância, então vou correr atrás. Mas aí a gente lidar com as dificuldades, como você falou, de interior, né? As terapias elas são tão importantes, mas a gente vê ainda tanta dificuldade de ter elas o suficiente, né? Eu acho que a maior dificuldade que eu posso dizer que até hoje eu enfrento, né? Mesmo fazendo a terapia hoje com o peito com mais frequência, são as terapias, né? Os profissionais, né? Acho que foi a maior dificuldade que eu tive no começo, sim, para o Pedro evoluir, vamos dizer, um pouco mais, né? Eu recebi o laudo, mas não tinha as terapias aqui na minha mão, né? Então, isso é Uhum, a maior dificuldade que eu vejo, entendeu? Como mãe. uhum. Uma queixa muito frequente que eu tenho, que eu recebo também no consultório, é a falta de conhecimento sobre autismo dos vizinhos, dos familiares, das pessoas que moram no interior, às vezes de não entenderem alguns comportamentos e atitudes, e as mães reclamam e dizem, ele... Então, assim, até isso é importante, assim, você aprender, você ter segurança sobre o que é está acontecendo com seu filho e poder explicar para as outras pessoas. Eu acho que isso ajuda, isso tranquiliza com o tempo, a sua vida fica um pouco mais fácil quando as outras pessoas entendem o que é está acontecendo, né? Acho que a gente se reeduca para reeducar as outras pessoas, né? Se reeduca Uhum. no tema para poder reeducar essas pessoas que não têm esse conhecimento, né? A gente coloca nesse pontapé inicial, se reeducar. Uhum. Aí, para a gente entrar mais depois na parte da intervenção mediada pelos pais mesmo em si, que eu acho que talvez seja a parte mais importante do tema, para essa parte inicial do treinamento parental, que é coordenar o cuidado, que é decidir quais as terapias são feitas, né? Isso aí cada caso, tem gente que é do interior, tem gente que é da capital, tem gente que tem acesso a plano de saúde, tem gente que não tem gente que tem condições financeiras de pagar mais horas de terapia, tem gente que não tem. E tem gente que tem mais interesse em aprender mais sobre autismo, tem gente que tem menos interesse, mas eu costumo dizer assim no consultório, olha, se for para escolher entre fazer terapia 3 vezes por semana, 1 hora com cada terapeuta, 1 hora com fono, 1 hora com psicólogo, 1 hora com terapeuta ocupacional, e uma família que não tem interesse nenhum em aprender sobre TEA, em aprender sobre como é que cuida da criança. Isso aí é uma família. E se eu tiver outra família que tem interesse e quer aprender como é que cuida, e quer aprender sobre autismo, e que quer cuidar da criança assim no dia a dia, quer aprender como é que tem que lidar com a criança que eu vejo melhor desenvolvimento é a criança que a família está interessada, que aprende sobre como cuidar, que aprende sobre o que é autismo. É a criança que eu tenho mais dificuldade em prever o desenvolvimento. Porque aquela criança que a família não tem interesse, eu já prevejo que o desenvolvimento não vai ser bom. Porque não adianta fazer terapia sem o apoio da família. Não adianta o terapeuta fazer terapia e a família desfazer a terapia. Não adianta o terapeuta penar para fazer o desfraude e chegar em casa, a família botar a fralda e não se preocupar em tentar usar o banheiro com a criança. Então, essa parte de psicoeducação, coordenação do cuidado, do suporte parental que os terapeutas e o profissional de saúde têm que dar para a família, para mim é uma parte essencial. Assim, é importante, às vezes mais importante do que simplesmente levar e trazer para a terapia. E aí, a gente pode discutir um pouco sobre a segunda parte do treinamento parental, que são as intervenções mediadas por pais, que é quando o pai aprende um pouco a ser terapeuta. Que é uma coisa difícil, que tem que ter tempo disponível, que você não vai se formar em fonoaudiologia, você não vai ser um terapeuta ocupacional, você não vai ser um psicólogo, mas existem programas específicos para aprender e treinamentos específicos para pais.
Um dos modelos mais bem estabelecidos é o modelo Denver de intervenção precoce, que é uma terapia baseada no desenvolvimento psicológico infantil, na psicologia desenvolvimentista e baseado na análise do comportamento aplicada, na terapia ABA. Então, ele pega aspectos da terapia ABA e aspectos de como a criança se desenvolve e fizeram uma terapia em que os pais aprendem como estimular a criança, como brincar com a criança, como trabalhar a atenção conjunta, como trabalhar a atenção compartilhada e de forma precoce, a partir da criança pequena, de 1 ano e 6 meses, de 2 anos. E essa terapia, ela tem carga horária e tem programas variados. Diferente de outros programas que são feitos em outras patologias, em outros transtornos da saúde mental, por exemplo, no exemplo que eu dei no início da live, que eu falei que existe um programa específico para criança desafiadora, no autismo são muito variáveis esses programas. Tem programa de treinamento de 1 semana de duração, e tem programa que dura 2 anos para os pais terminarem o programa inteiro. Tem programa que é 1 hora por semana de treinamento para os pais, e tem programa que é treinamento diário. Tem programa que o psicólogo pede para aplicar pelo menos 30 minutos por dia. Tem outros que querem mais horas. Mas o que é que os pesquisadores viram? Eles viram que os pais que aprendem a aplicar métodos terapêuticos, eles têm alguns benefícios. Eles usam a hora fora da terapia para a criança desenvolver melhor. Quando você compara, tem um estudo que eles pegaram 77 crianças e metade eles fizeram treinamento para os pais e a outra metade eles não fizeram treinamento. E essas crianças todas estavam fazendo as terapias, com fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, terapia completa. Quando compararam o grupo das crianças que fazia terapia, o desenvolvimento delas era muito melhor do que o das que fazia terapia mediada pelos pais. O desenvolvimento dela era muito melhor do que do grupo das crianças que só fazia terapia em consultório. Então, esse estudo mostrou que assim, faz toda a diferença os pais fazerem a terapia. Aí outro problema que tem assim, é porque a terapia ABA tradicional, a terapia que a gente aprende em livro, que existe, ela é de 20 a 40 horas semanais. E aqui a gente não tem, no Ceará a gente não tem acesso a uma terapia ABA de 40 horas semanais. Ela é muito cara, até existe, mas é muito cara, e assim, é fora do padrão de qualquer pessoa. E o que é que esses estudos mostram? Eles mostram que a intervenção mediada pelos pais como complemento da terapia é uma estratégia muito boa até na redução do custo. Sai muito mais barato quando você ensina os pais e fazem a terapia, por exemplo, pelo plano de saúde, pela quantidade de horas que o plano de saúde fornece. Então é uma alternativa muito boa. Né? Aí como é as intervenções mediadas para pais? Tem os cursos específicos que são para melhorar os sintomas-alvo de autismo. Por exemplo, o modelo Denver é tem terapia ABA para pais, é outro tipo de treinamento. E aqui no Brasil ainda está iniciando, esses cursos estão iniciando, mas existem já online, inclusive, e para quem mora no interior é muito bom fazer esse tipo de curso. Você não vai virar terapeuta, a intenção não é essa, a intenção é você aprender como lidar com seu filho no dia a dia. E aí tem esses cursos que são para os sintomas-alvo de autismo e tem a intervenção para problemas de adaptação e atividades de vida diária. Então, que são cursos separados. Então, e quando o terapeuta ocupacional te chama no consultório e vai te dar dicas assim, olha, quando chegar em casa, quando ele tiver vontade de fazer xixi, que estiver pegando na cueca, quando ele der algum indicativo, aí tu tenta levar ele para o banheiro e tenta tirar a roupa dele e botar ele na frente e mostra para ele como é que dá a descarga e tal. Quando ele tenta treinar, quando o terapeuta ocupacional te explica como é que deve fazer em casa, isso já é intervenção mediada por pais. Então, o bom profissional, o bom terapeuta, o bom fonoaudiólogo, o bom psicólogo, ele não faz só a terapia de consultório. Ele explica para os pais como é que deve ser feito em casa. E isso já é treinamento parental, isso já é intervenção mediada pelos pais. Quando eles mostram como é que desfralda, como é que usa o banheiro, como é que se alimenta, como é que se veste, como é que tira a roupa. Né? Isso aí já é uma intervenção mediada pelos pais e já é um treinamento parental.
E assim, a gente já vê, né, doutor, resultados, né? Como você falou, eu faço essa parte aí do acompanhamento com o Pedro e a gente aprende muita coisa, assim, a gente sai realmente, ajuda o profissional, né, nessa Uhum. mudança dentro de casa e a gente aprende mais. A gente achava que não sabia como lidar com o filho da gente, quem não faz essa ajuda, né, em casa, nessa terapia, a gente achava que não dava Uhum. para ajudar o filho da Não, gente. não ia conseguir Mas aprender, que não ia não ia conseguir conseguir lidar. aprender. E aí, quando a gente aprende, a gente vê que a gente tende a melhorar muito mais, assim, até como a gente, como humano mesmo, com ele, né? Porque a Sim, gente vai ajudando ele. Tem aprende a alguns lidar melhor. comentários aqui. Pronto. Tem uns comentários aqui. Você quer responder ou você quer deixar para o final? Porque vai subir nas perguntas. Tem que ir anotando depois. Ó, mas ó, eu tô vendo aí o que a Suene falou, o que a Suene falou agora. Ó, os pais têm que ser orientados após cada intervenção terapêutica, né? Eu canso de ver assim, pais que vão para terapia, aí diz, não, doutor, eu entrego na porta e depois a terapeuta me devolve. Aí, às vezes, a terapeuta até conversa, mas não explica o que foi que aconteceu, nem o que é que fez, nem o que é para eu fazer em casa. Diz assim, foi muito bom, foi muito bom, foi muito bom. E aí você não sabe o que é que está acontecendo, né? Não sabe Ah, contrapor, né? não sabe como trabalhar em casa. E o ponto mais importante da terapia, o objetivo final da terapia, é qualidade de vida, não só para a criança, como para a família. Então, a criança que desfraudou, que não faz mais cocô na roupa, não faz mais xixi no chão, já é uma qualidade de vida muito boa para a mãe, né? Se você já conseguir tirar a fralda. Uma criança que já consegue comer só, botar a colher na boca, já é muito bom. Uma criança que já pega, terminou de comer, já consegue colocar o prato na pia, já é muito bom, né? Uma criança que você diz assim, joga ali o papel no lixo, e a criança joga, já é muito bom, né? Então, e isso melhora a qualidade de vida da família, né? Então, você tem que ver que assim, o trabalho é todo um conjunto, né? A família toda tem que ajudar, não é só a mãe, que a gente vê muito em cima da mãe, em cima da mãe, em cima da mãe, mas assim, o impacto tem que ser, tem que todo mundo ajudar, tem que todo mundo aprender. Porque basta às vezes um para estragar. Porque a criança ela vai sempre procurar o lado mais fácil de resolver os problemas, né? Então, se tem uma pessoa que dá tudo na mão e tem outra pessoa que fica lá insistindo para a criança falar, ele vai escolher a criança que é a pessoa que dá tudo na mão, né? Então, a criança vai atrás do que é mais fácil. Ela não vai atrás daquela pessoa que fica perturbando e incomodando ele, querendo que ele fale, né? Então, a família toda tem que aprender. Então, o conjunto da família toda é importante. Sim. Tem as perguntas aí, tem gente que perguntou sobre o que fazer com autista agressivo, né? Tem algumas perguntas. O pessoal está fazendo várias perguntas. Tem uma aqui que ela perguntou se acontece as terapias pelo SUS. É um dilema, né, que a gente tem. A dificuldade do acesso da terapia pelo SUS. A demanda é muito alta, são poucos profissionais pelo SUS. A gente tem um problema que é a falta de especialização do profissional. Porque, por exemplo, o médico, eu fiz pediatria, depois fiz neurologia infantil e trabalho muito especificamente com autismo para aprender um pouco mais, porque como vocês dizem, é um mundo inteiro de conhecimento que você tem que aprender. O fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, não é diferente. Não dá para você contar com o fonoaudiólogo do SUS que atende o idoso de 80 anos com AVC, que atende a apraxia de fala, que atende o autismo, que atende gagueira, que atende a pessoa que está com um problema, um distúrbio de deglutição, porque teve um tumor, porque teve um câncer na garganta, e exigir dele que ele seja um profissional especializado, né? Então, a importância desses centros específicos de tratamento, uma alternativa que existe são os polos de atendimento, nas policlínicas, e as policlínicas se especializarem em intervenção precoce, intervenção para a terra. Os programas estão aos poucos se organizando, mas ainda é muito pouco, é muito difícil pelo SUS. Em Fortaleza vai ter agora pela Assembleia Legislativa, tem no IPRED, tem na Casa da Esperança, tem no NAMI, mas são poucas vagas e a demanda é muito grande ainda de serviço. São muitas crianças, às vezes, laudadas e ainda poucos profissionais para atender a demanda. Exatamente. Tu anotou alguma pergunta? Porque é tanta pergunta, tem gente perguntando sobre medicação. Medicação não dá pra gente falar hoje.
Pronto. Pronto, a Manu comentou, alguns profissionais precisam estudar mais. Às vezes entra nesse problema, de realmente a pessoa precisar estudar mais, de precisar aprender, de buscar ir atrás, mas também de a pessoa não conseguir dar conta de tudo. Porque ela tem que estudar mais se for atender uma pessoa com AVC, mas ela também tem que estudar mais se for atender um autista. Ela tem que estudar mais se for atender cada caso específico. E aí é difícil para o terapeuta, às vezes sem recurso no SUS, conseguir fazer muita coisa. Parte também do interesse do Sim. profissional, do estímulo que é dado pelo gestor para esse profissional. Então, isso complica um pouquinho as coisas por causa disso. É, acho que o estudo é muito importante, né, para poder ajudar nessas horas. Não Sim, só do profissional da saúde, mas também do profissional da educação, né, que é a nossa sim, isso, dificuldade exatamente. também, né? Nessa época de coronavírus, agora que a gente está vivendo, a gente vê que estão se popularizando mais as lives, né? Tem também os vídeos que já Uhum. existem no YouTube. Eu até pretendo, aos poucos, ir montando um pequeno curso, assim, ver se eu consigo montar. Mas existem já alguns cursos de terapia para pais eu não sei se tem do modelo Olha, Denver, eu acho que talvez tenha também. Mas tem, por exemplo, a sim, Academia do Autismo, Gradual, tem nego saber, Neurosaber também, que é o Clay Briggs, né? Então tem um monte de gente já fazendo curso para pais e assim, tem alguns com curta duração, mas tem uns com duração bem longa já, e aí eu acho bem interessante e quanto mais informação melhor, né? tô mandando você, ó, pode montar que participamos desse curso, com certeza. Ah, não, eu vou ver se eu faço gratuito mesmo, colocar no YouTube. Eu já Ótimo. organizei muito material e aí falta aquela história de começar mesmo, sabe? Eu acho que foi bom hoje você ter me chamado, porque eu sou muito controlador, assim, com minha imagem. Eu tenho muito vergonha de querer fazer essas coisas e meter as caras. Aí você me chamou e disse, não, eu vou ter que ir agora, eu vou e vamos ver se vai dar certo. Tem que ter nós todos somos experiência nessas lives na quarentena, né? Alguém tá É, perguntando teve sobre a um que perguntou assim, quarentena. o que é que você sugere durante a quarentena, né? Eu até botei uma postagemzinha, não deixei fixo sobre a quarentena, né? Ou botei um auxílio visual para crianças não verbais para você explicar mais ou menos o problema da quarentena. Eu vou até republicar de novo. Mas a maioria dos guias falam assim, de tentar manter uma rotina, que é difícil, que você não deve tentar virar terapeuta da criança, porque isso pode estressar você e a criança. Você também não deve tentar forçar demais as atividades de aprendizagem educacional, que são importantes, mas se você exagerar também, vai se tornar uma coisa estressante. A gente está precisando muito de isolamento e um problema é adaptar a máscara para criança autista, que é difícil. Criança autista também tem dificuldade em... muitas crianças têm uma necessidade de estar levando a mão à boca, ou às vezes lambe uma coisa que não era para lamber, ou pega um objeto do chão e bota na boca, isso aumenta a contaminação. Então, apesar de autista não ser grupo de risco para coronavírus, né, para infecção por coronavírus, eles estão mais expostos à contaminação pelo contato com objetos, né? E também pelo fato de não Uhum. conseguir sensorialmente usar a máscara, isso é um problema. Mas assim, eu explico quando a rua está vazia, dá uma voltinha no quarteirão, sabe? Eu sei que a gente tem que tentar manter mas assim, não está dando, está estressado, dá uma voltinha no quarteirão. Fala com o neuropediátrico, com o seu filho, se precisar, ver se é caso de ajustar a dose de medicação ou não. É, tenta ver no YouTube, tem muito vídeo mostrando atividades que podem ser feitas em casa, de forma lúdica. Tenta ver quais são os interesses. Cada criança vai ter interesses específicos, né? De o que é que gosta mais de fazer. Deixa brincar um pouquinho mais com água, deixa bagunçar um pouco mais, né? Tem que ser mais tolerante. Às vezes, outra dúvida muito frequente dos pais é assim, doutor, e televisão não pode mesmo, celular não pode mesmo. Olha, entre celular e televisão, a televisão é um pouco menos danosa, o ideal é usar o mínimo possível dos dois. Mas a gente entende, às vezes, que não tem jeito, e a gente vai ficar meia hora ali na televisão, porque eu estou preparando comida, eu estou lavando a roupa, eu estou fazendo alguma coisa, limpando a casa, e aí não tem jeito. E a gente entende que é um momento excepcional que a gente está passando, mas que vai passar. A gente sabe que vai passar, que não vai ser para sempre essa epidemia, entendeu? É só questão de tempo. Sim. Eu acho que a gente sabe que realmente a rotina, algumas, né, as rotinas do autista, realmente não tem como dizer, não dá para sair. Infelizmente, nem que seja
um minuto com ele ali dar uma volta é impossível, né? Eu falo pelo meu, né? Questão de Uhum. seguir aqueles horários e ficar o dia todo trancado, por mais que você tenha várias atividades, é quase impossível, assim, não existe, para eles não existe essa receita, né? Fica Não aqui que tem. tem uma Cada doença lá caso vai fora, ser um aí, caso. Isso, mas é exatamente. verdade. Tem que deixar bagunçar um Entendeu? pouquinho mais, colocar, tem que ser, nessa hora a gente tem que ser mais tolerante, tem que ser mesmo. Deixa bagunçar um pouquinho mais, deixa embora a casa, não tem problema, depois limpa, né? Sim, sim. A intervenção, você estava falando sobre a intervenção do alvo, né? Era isso? Isso. Você já terminou os seus tópicos? Não, né? Já era, basicamente, eram só para a gente revisar tudo, a gente falou que do treinamento parental. No autismo, ele engloba tudo, né? Que é a parte, é Uhum. dividida em duas partes. A primeira é suporte parental, a segunda são as intervenções mediadas pelos pais. E no suporte parental é o suporte que os terapeutas dão. Então, o médico vai tentar coordenar o cuidado, dizer assim, quando é que... tenta reduzir a carga horária, tenta se organizar em grupos de pais, busca apoio da família e coordenar assim, olha, a terapia faz o que tu consegue, vê a distância para tua casa, vê a quantidade de hora que dá para encaixar melhor. Então tudo isso é coordenação do cuidado, faz parte do suporte que o profissional dá. E a psicoeducação, que é aprender sobre a patologia. Então assim, você tem que levar, anota suas dúvidas, leva para o consultório, pergunta para o profissional o que é, por que é. Eu vi um texto, eu vi uma postagem, eu vi uma medicação nova. Tira dúvida, porque tudo isso faz parte da psicoeducação, né? E aí essa é a Sim. primeira parte, do suporte parental. A segunda parte são as intervenções mediadas pelos pais. Elas são feitas através do apoio dos terapeutas e dos cursos específicos. E nesse momento agora que a gente está vivendo, é muito interessante fazer os cursos, né? Os cursos online que existem para você aprender como lidar, como cuidar. No consultório eu tento sempre explicar uma base da terapia comportamental, né? Ele fala um pouco de reforço positivo, de reforço negativo. Eu acho que é importante aprender um pouquinho sobre comportamento, sobre a consequência, sobre como tolerar mais as frustrações, ensinar a criança a tolerar as frustrações. Eu gosto sempre de explicar um pouco. Mas eu não sou psicólogo, eu não sou especialista ABA, então eu acho que nem é esse meu papel como médico, mas é importante já pelo menos ter a base para aprender o resto. Eu acho que o que você falou aí é tipo mais ou menos a pergunta que a Arlene fez aqui, porque elas que trabalham com crianças nessa quarentena, ó. Como trabalhar com crianças nessa quarentena? A Jasmine é estressada demais, chora muito, se irrita fácil, tem horas que não sei o que fazer. Basicamente, essa questão que você estava falando aí, né? Sobre como é que Tatiana vai botou, ser eu tenho feito. colocado no meu carro um pouquinho e dou uma volta, tá ajudando bastante. Pronto, gasta gasolina, mas o carro em si, ele tem um estímulo contínuo de ruído branco que é terapêutico. Aquele barulhinho Sim, do pneu do motor e o movimento, e a criança relaxa, tem criança que dorme, né, quando anda de carro, então sim. às vezes a gente também, só em casa, fechado, e aí não tem risco de contaminação. Você está no carro com o vidro fechado, se der para dar uma volta, é bom, né? Estou perguntando aqui sobre o medicação canabidiol é eficaz para o autista? As pessoas estão fazendo essa pergunta. Não, aí é um tema bem aprofundado. Eu vou ver se faço mais lives. Se der certo, na próxima live a gente vai fazer uma live sobre medicação e aí eu comento sobre isso. Pronto. Certo? Alguém está perguntando se você está fazendo consultas online. Tô fazendo atendimento online, sim. Aí a gente tá conseguindo já. Algumas não são possíveis porque precisa examinar a criança pessoalmente, mas muitas dá para orientar e dá para fazer consulta online. Acho que até fonoaudióloga já está conseguindo fazer algumas coisas online. Tem alguns profissionais de saúde que conseguem fazer consulta online, né, orientar online. Sim. A gente já consegue agora fazer receita com assinatura digital, então dá para mandar receita por e-mail, se for o caso, dá para fazer laudo com assinatura digital. Então, aos poucos, a telemedicina está se organizando. Sim. A menina agradecendo aqui. A gente agradece, né, a diferença do seu papel. A gente agradece vocês A estarem gente, aqui. a gente sabe que é muito importante esse elo entre o profissional, né, a gente que é pai, e tá nesse meio se comunicando com a gente, também dando suporte, porque a gente precisa desse suporte, né, para saber como lidar. As medicações. É porque, como a gente fez os tópicos, né, Sofia, já deu mais meia hora aqui. deu Eu acho que é sim. isso. Eu acho que a gente pode deixar essa parte de treinamento. Acho que foi bom, gostei.
Eu, nesse momento, tá falhando a ligação lá. A ideia da live é para isso, né, produtor? Pessoal agradecendo. Acho que sim, né? A gente falou. Você tem mais algum comentário? Fique à vontade, a live é sua. Tá ouvindo? Travou? Acho que é lá. Tá me ouvindo? O seu tá mudo? Gente, alguém tá me ouvindo? Tá ouvindo ele? Não tá me ouvindo. Tá dando tchau. Gente, peraí, da gente volta. Eu vou já falar aqui com a gente só se despedir, tá?